Oi, pessoal, vem comigo aqui. Se você é uma pessoa que tem, às vezes, tábua jogada por aí, ou seja, de papelão também dá pra fazer. A tábua, ela vai ficar, assim, uma coisa mais firme pra você, porque o que eu tô fazendo aqui é um jogo, tá? É um jogo que eu costumava fazer, gente, quando eu era criança, e volta e meia, agora já faz tempo que eu não brinco desse jogo, porque, às vezes, eu fazia esse jogo atrás de uma lousa, de um quadro branco que eu tinha em casa, e aí eu prendi na parede, então ele ficou o jogo lá atrás do quadro. Mas eu aproveitei que tinha esse aqui, esse pedaço de madeira tava jogado aqui em casa, e eu resolvi fazer esse jogo, que é um jogo que eu achei, assim, eu basicamente não sei se existe, eu inventei esse jogo, mas era um jogo tão divertido que eu vim aqui compartilhar com vocês. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, compartilha esse vídeo com muita gente, deixe sua sugestão e seus comentários aí. E eu basicamente vou fazer aqui vamos dizer assim, o painel como um tabuleiro, né, normal. Peguei a régua ali e fiz essa moldurinha, né. E aí aqui no meio eu vou dividir para ele ficar aí com algumas casinhas, como um tabuleiro. Ele vai ser um tabuleiro de banco imobiliário, não vai ser aquele tabuleiro que vai preencher todo o quadrado, tá? Ele não vai preencher o meio. O meio vai ficar livre para você desenhar alguma coisinha para enfeitar mais ou para você jogar o dado mesmo. E é só você vir aqui fazer a casinha. Aí vai de gosto também, assim, a largura que você quer, as casinhas, né, cada tamanho, né? Eu vim aqui fazendo rascunho com lápis pra garantir, porque assim, eu queria fazer esse jogo, que é basicamente, vamos dizer assim, que é meio que um banco imobiliário aí, só que de uma forma muito mais simples. Peguei aqui essas canetinhas acrílicas, gente, porque eu amo elas demais. E assim, é a única canetinha que ia passar pela madeira, né? O lápis ele ia ficar muito fraco, né? E além disso, o lápis ia gastar muito mais, porque o lápis na madeira ele risca muito, ele vai afundando, né? Tanto que eu troquei o lápis aí, porque o cinza ele estava muito já gastado ali. E eu resolvi que esse tabuleiro é assim, a ideia desse jogo, ele é meio que um banco imobiliário. Você faz assim a moldura e em cada casinha você vai colocar, digamos assim, um imóvel. No caso aqui, eu resolvi inspirar ele nos meus gatos. E o imóvel seria o cantinho favorito dos meus gatos. Então eu coloquei cadeira, eu errei aqui, eu ia colocar do Negresco, é do Fred, que é o meu gato cinzinha, porque ele gosta muito de ficar na cadeira. Então, tudo que é objeto que supostamente eu posso vender, eu resolvi que eu ia fazer como o imóvelzinho do Fred ali. Desenhei até ele, que é em versão bem fofinha. Se vocês não conseguirem me enxergar, gente, deu zoom, porque ou vocês enxergam ou eu não conseguia deixar bem visível assim, tá? E eu coloquei cada ponto, cada lugar principal que os meus gatos gostam, tá? E aí eu vou adicionar um valor, supostamente, como um banco imobiliário, né? Suponhamos que esse seja o imóvel do meu gato, né? O Fred, como ele gosta muito de ficar na cadeira da mesa, vai ser a cadeira. E o valor da cadeira tá custando R$ 200 e supostamente quem entrar nessa casa para alugar um momentinho para ficar na cadeira vai custar R$ 100. Então é meio que um banco imobiliário, fica essa troca de aluguel. E a ideia do jogo é literalmente perde aquele que falir. Então, para esse jogo você também tem que ter dinheirinho de brinquedo. Ah, mas eu não tenho dinheiro de brinquedo? Faz de papel, gente. Para esse jogo aqui não vai ter desculpa, é um jogo super divertido para você fazer com sua família aí. Se você tiver entediado, nossa, eu ficava, às vezes passava um bom tempo com esse jogo, porque às vezes parece que quando você quer que o jogo termine, não termina. Fica pulando as casas e você não fale de vez, né? Aí fica demorando bastante. Em sério, eu coloquei temático dos meus gatos pra ficar mais fofo e pra dar mais incentivo de você brincar, né? Às vezes quando você tá entediada, que tá uma preguiça, então aí você olha o tabuleiro todo fofinho, lembrando seus gatos, ou seus cachorros, ou seja, qual animal você for, ou seja, seu personagem, você pode fazer, por exemplo, eu já fiz na época, era de lojas daqui da minha cidade, eu já fiz de personagens da Disney. Já fiz muito, por exemplo, a Casa na Árvore do Pica-Pau também, que não tem nada a ver com a Disney. Enfim, vários tipos de coisas. E aí você põe o valor, e o valor do aluguel, ele supostamente, para quem entrar nessa casa, eu coloco lá metade, tá? A metade do valor. Como a cadeira eu coloquei por 200, coloquei R$ 100 do aluguel, porque eu acho que uma cadeira não custa tanto, né? Ali eu coloquei 200, mas uma cadeira é menos, dependendo. Eu coloquei 200 ali pra não ficar tão ruim, coitadinho do Fred, pra cobrar um pouquinho, né?
E outro lugar com o meu outro gato fica é o Negresco, né? E ele adora ficar na mesa ultimamente. Então, eu resolvi escolher, eu coloquei assim pontos principais, lugares principais que sejam objetos para poder dar um valor ali como um imóvel. E a mesa do Negresco, como eu sei que uma mesa de granito não é tão barato ainda e a minha mesa é grande, então eu coloquei 500. Eu não tô lembrado do valor, tal, mas eu coloquei 500 porque eu sei que uma mesa de granito não é tão barata. E o aluguel vai ficar por 250. E eu fiz ali também o desenho do meu gato negresco. O meu gato negresco, ele tem um olho bem grandão. Ele fica muito pasmado ali olhando, com aquela carinha de dó. E é basicamente isso o jogo, gente. Não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho tábua de madeira. Usa papelão. Na verdade, o papelão, ele é muito mais leve, obviamente, né? Às vezes tem caixas no supermercado aí que tá largada aí. Você pode só recortar um quadrado de papelão, não importa. É só porque pra você jogar, dependendo do lugar que você joga, se você joga na mesa, beleza. Se você joga, por exemplo, o jogo fica jogando no sofá ou na cama, ele vai ficar balançando. E aí a madeira ela ganha porque a madeira ela vai ficar bem firme. Mas na verdade eu só tô utilizando madeira porque é o que tinha e eu pensei, vou dar essa ideia pra vocês. E gente, pra quem não tem jogo de banco imobiliário, porque na época eu queria um jogo de banco imobiliário, só que era bem carinho. E aí eu falei, ó, eu quero todo custo. Eu entendi um pouco como que era o jogo do Banco Imobiliário, eu pensei, vou criar, né? Claro que não tem esse negócio de cartão, não tem nada, mas nossa, esse jogo, gente, vocês vão se divertir bastante. Como eu falei, se você não tem dinheirinho de brinquedo, gente, faz de papel, pega uns sulfites aí, inventa, gente, faz aí o quadradinho com a régua, faz os valorzinhos da nota aí, né? Porque ambos são falsos do mesmo jeito, né? É só porque o dinheirinho de brinquedo, ele é mais realistinha e tal, né? Mas dá pra você fazer do mesmo jeito. Pode ser papelão, pode enfeitar mais também. Se você, eu quero deixar ele mega enfeitado. Como um jogo, parece literalmente um brinquedo até, um jogo tão colorido. Pode, você pode prender EVA, pode prender cartolina, pode deixar do jeito que for. Eu tô desenhando e eu quero assim, como eu quero gastar o menos possível e já tenho materiais aqui em casa que pra mim, eu já achei que ele ficou muito bom. Então, realmente vai do gosto mesmo, da sua necessidade, o que você achar que fica melhor ou não. Agora eu vim com a cama do Oliver, eu fiz a caixinha do Garfo. O Garfo adora caixa de papelão, então, assim, ele é o foco ali da caixa de papelão. Então, resolvi pôr a caixinha de papelão dele. Eu ainda fui muito legal, ainda para colocar R$ 50 uma caixa de papelão, mas resolvi para não ficar muito por baixo dos outros, né? Tá, mas uma caixa de papelão, acho que para ele custa R$ 50 e o aluguelzinho da caixinha vai custar R$ 25. Essa é a graça do jogo, gente. Pra quem não entendeu ainda, esse jogo ele não tem o início e o fim. Eu não coloco, pelo menos. Eu acho que o Banco Imobiliário também não tem, né? E é basicamente, você vai pegar um dadinho. Não tem um dado. Faz um dado de papel. Ah, não tem como. Tem sim. Se você for ver na internet, aí tem como fazer dado de papel. Você só precisa um papel sulfite e tem aí formas de você dobrar ele para ficar parecendo um dadinho. Se você tiver algum celular, que hoje em dia é difícil não ter, tem aí dado para você baixar simulador de dados só para você jogar ali para o momento do jogo. Não tem desculpa, tá, gente? Resolvi colocar aqui, ó, Oliver tentou destruir a árvore de Natal. É o que ele mais faz. Porque tem que também ter uma parte engraçada, né? No jogo do Banco Imobiliário tem a cadeia, se eu não me engano, né? E aqui fique preso no quarto. Acho que eu não sei se eu coloquei 2 rodadas, acho que é 2 vezes, né? Que para dizer que vai ter também um castiguinho ali, assim como vai ter coisa boa para ganhar dinheiro, porque com os valores aí vai precisar, né? Pra ficar prolongando o jogo e ao mesmo tempo, né? Porque aí senão não vai prolongar nada o jogo. Com os valores, na hora você fale. Quem comprar e tiver mais imóveis, né? Mas voltando ao assunto, gente, como que você vai jogar? Você joga o dado, por exemplo, você começa na sua mente, por onde vai começar? Se você vai pro lado direito ou você vai para baixo. Você que decide aí antes de começar. Perfeito. Eu vou no lado direito ali. Vamos supor, começa na cadeira do Fred. Você imagina que quando você jogar o dado, vai contar da cadeira do Fred pro lado direito. Jogou, deu 5. Perfeito. Vai contando as casinhas número 5. Caiu num imóvel. Você tem dinheiro para comprar? Que no começo você vai ter. No começo a gente vai estar dividido o dinheirinho ali de brinquedo. E aí você compra. E para simbolizar que você tem um imóvel, você pode pôr um botãozinho naquela casa. Um botãozinho ou um pino de xadrez, se você tiver. Eu usava pino de xadrezinho, né? O peãozinho. Se você não tem, use. Ai, meu pai, agora tá difícil. Use moedinha, se você não tiver botão. É...
enfim, alguma coisa que dê pra você dizer que você põe naquele imóvel porque ele é seu. E cores diferentes, tá? De cada jogador. Se, por exemplo, você tem um xadrez, usa um peão de xadrez, eu uso a cor preta, você não vai pôr também para todos os jogadores cor preta, senão você vai confundir de qual imóvel é de cada um. Cada um tem que ter uma cor de imóvel, né? E aí, aquele imóvel que pertence a você, porque você pagou nele. Aí, a ideia é assim: algum jogador que porventura jogar o dado e cair também naquele imóvel, que já foi comprado por você, vai ter que pagar o valor do aluguelzinho ali. E daí, pagando, ele vai ficar com menos dinheiro, você aumentou o seu dinheiro. E na verdade, essa é a graça do jogo, porque daí às vezes você pode cair numa casa que ele comprou, você tem que pagar o aluguel, e fica nisso até ver aquele que falir primeiro. Ah, mas eu já tô mega falido. Se você tiver algum imóvel, você vende e você ganha o dinheiro do que você pagou. É assim que eu jogava. Por exemplo, eu paguei R$ 500 na mesa ali, vamos supor, do imóvelzinho ali do Negresco. Paguei R$ 500 e agora eu não tô conseguindo mais pagar o aluguel dos outros, vou ter que vender. Vende, você tira daí o seu símbolozinho aí, o seu pino aí, que significa que aquele imóvel é o seu, tira e você pega o dinheirinho do banco ali de brinquedo. Supostamente você vai ter que deixar um dinheiro extra do banco, supostamente. Então você tem que ter bastante dinheirinho aí para brincar nesse jogo. E é basicamente isso. E aí esse imóvel vai estar à venda novamente se outro jogador quiser comprar. Então, por exemplo, eu já vendi de volta, né? Tive que pagar ali um dos jogadores porque eu tava com um pouquinho de dinheiro. Beleza. Aí esse jogador, justamente, ele teve a sorte de cair nessa casa. Ele não é obrigado a comprar o imóvel, gente. Então essa é a graça. Ele compra se ele quiser. Aí ele, tipo, eu tenho dinheiro. Quanto mais imóveis o jogador tiver, melhor para ele. Porque daí ele vai tendo mais imóveis, ou seja, mais aluguéis para os outros. E assim os outros vão falindo e ele ganha. E aqui eu coloquei a oportunidade de você ganhar na Gatucena, como é em gato, né? Pra você ganhar quinhentão, porque o valor aqui tá muito alto, os valores, né? Então, pra não ficar tão ruim aí pra jogar, porque senão no começo você começa já a perder tudo, né? Então eu coloquei duas oportunidades de você ganhar dinheiro e duas formas de você ser punido, né? E como o tema é gato, eu inventei que o gato foi punido por destruir a árvore de Natal, então ele vai ficar preso no quarto 2 vezes. E o Garfield se comportou no banho, ele vai ganhar na Gatocena. É isso, gente. Tchau!